CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao Livro dos Espíritos. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus. Aqui estamos, Senhor, reunidos para estudarmos a doutrina espírita, evocamos o Teu santo nome, para junto de nós, assim nos apoiar, nos envolver, nos sustentar e proteger. Inspira-nos, permitindo que o nosso querido irmão Allan Kardec, Leon Denis, o patrono desses estudos do Livro dos Espíritos de nossa casa, o nosso irmão Eurípides Bassanufo, em nome desses espíritos, guias de nossa casa, guias da humanidade, guias desses estudos que faremos, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, das nossas irmãs queridas, da minha amada Lurdinha, e assim, Senhor, que seja em nome desses guias, que seja em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos lá na escala espírita, não é isso? Terminamos a escala espírita e entramos agora na progressão dos espíritos. Questão 114. Pergunta: os espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? Pergunta de novo: os espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? Resposta: os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. É a escala que estudamos nas aulas passadas. Todos passamos pelos 3 níveis, de espírito imperfeito a espírito bons, até chegarmos a espíritos puros. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Boa pergunta, né? Tem muita gente que ignora isso. Acha que o santo foi criado santo, que Jesus foi criado especialmente por Deus. Então, mas a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ignorante, ignora tudo. Simples, uma mônada, ser unicelular, uma célula, que é coisa mais simples. Então, o princípio inteligente vem se desenvolvendo até chegar na fase hominal. Todos nós passamos por isso, pela mesma fieira, a fieira da ignorância, como ele vai mostrar lá na frente. Deu a cada um deles uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Pelo conhecimento da verdade. Alguém já falou na verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade. A felicidade eterna e sem mescla está para eles nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam estas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado.
Outros só a suportam murmurando e assim permanecem por sua culpa, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Aí a gente vai ter que entender, compreender a reencarnação, que não tem como numa vida você sair da simplicidade à perfeição. Não tem, é impossível. Aí só o milagre divino, né? Mas Deus não veio destruir a sua lei. Deus, a sua lei é estável, perene, sempre existiu, a lei é sempre a mesma. Nós é que vamos nos aproximando da lei de Deus e vamos modificando as nossas. Então, de simples e ignorantes até chegarmos à perfeição. Essa é a meta de todos nós. Alguma pergunta? No question? Conforme dizeis, é a subpergunta A, da 115. Os espíritos em sua origem se assemelham às crianças, se assemelhariam a crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo, porém, pouco a pouco, os conhecimentos que lhe faltam. Ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é correta. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Aproveita mais ou menos conforme sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo e a dos espíritos estende-se ao infinito. Né? Comparação boa de Kardec. Como a criança, né? Criança não... Agora, a criança rebelde demora mais a aprender. A criança dedicada, ela aprende mais rápido e vai embora. Só que na vida do homem tem um termo, tem um fim. A gente nasce, cresce e morre. Do espírito, não. Perguntas? Próxima pergunta. A 116. Haverá espíritos que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Aí nós temos espíritos que estão nos ouvindo, que estão presos, que estão inconformados com isso, que são ainda renitentes ao bem, estão cerceados, não podem ter liberdade. Então eles estão ouvindo que eles se tornarão perfeitos um dia. Querendo ou não querendo, porque está no espírito, está nele. Pode demorar milhões de séculos, mas um dia de tanta dor, a dor é uma amiga que nos coloca no caminho do bem, ele vai acertar o passo dele, caminhando para Deus. Esses espíritos são infelizes. Eles mudam, porém, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, porém, demoradamente, pois, como dissemos de uma outra vez, o Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Querias então que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Uma vez, num trabalho difícil de desobsessão, trabalho na mesa mediúnica, como queiram, hein, como chamam, e o espírito, ele lembrava, a gente colocou para ele lembrar de algumas coisas, ele lembrava de muitas vidas. Ele lembrou até que foi expulso de capela. Agora você vê. Isso eu não vou mudar. Eu falei assim, mas você vai voltar para o mundo primitivo? Que eu volte. Que eu volte. Ou rebeldia, né? Que eu volte. O que você vai fazer diante de um espírito tão teimoso? Apesar de que o médium também era teimoso, né? Mas é a escolha do espírito. Muitos reclamam. Mas ele não vou estudar inglês. Eu não vou falar, não. É igualzinho. Quando na pergunta lá que a gente leu, na 114, ele perguntou: os espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? Aí eles responderam: os espíritos. Os próprios espíritos que se melhoram.
melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra superior. Aí entra o que aqui? O livre-arbítrio do espírito. Ele quer ficar estacionado, ele quer ficar nessa situação, e esses espíritos são inteligentes, eles te questionam: vem cá, mas eu não tenho livre-arbítrio? Eu não tenho meu livre-arbítrio? Vocês falam tanto do livre-arbítrio de cada um, por que vocês estão me prendendo aqui? O espírito se considera forte, mas alguém o prendeu, então ele não é tão forte assim. Superior é Deus, né? Podemos dizer que Deus é forte, Jesus é forte, superior é Jesus. Não fui eu que prendi, não foi o médium é um instrumento, foram os espíritos superiores, os espíritos bondosos, e eles reclamam: mas eu não tenho livre-arbítrio? Tem, mas por causa do seu livre-arbítrio você vai destruir o mundo, o cara vai apertar o dedo lá, vai explodir com a bomba de hidrogênio o planeta Terra, porque ele tem um livre-arbítrio dele? Esses malucos que tem por aí, pô, não pode, tem que ser cerceado. O mundo não vai ser explodido, tem bomba atômica em tudo quanto é lugar, pela maldade do homem, o livre-arbítrio dele foi fazendo isso. Agora ele vai explodir o mundo todo? Não vai, Deus não permite. O livre-arbítrio tem um limite. Então o assaltante da rua tem o livre-arbítrio dele, ele pode assaltar e matar, mas cadê o meu livre-arbítrio? Eu quis tomar o que era dele, ele reagiu, não quis me dar, eu matei. E vai alegar para você que ele usou o livre-arbítrio dele? Ele usou. Aí você vai prender, a justiça vai prender, ele vai reclamar: e onde está o meu livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio tem um limite. Livre-arbítrio significa, tem uma palavrinha colada ao livre-arbítrio que se chama responsabilidade. Você tem que ter mais responsabilidade. Quanto mais liberdade, maior responsabilidade. Olha a responsabilidade de Jesus e o livre-arbítrio que ele não tem. O nosso livre-arbítrio é limitado, até por causa da nossa inferioridade moral. Aí o espírito vem, leva, que arrasta um montão de gente ao suicídio, e ele quer o livre-arbítrio dele? Ele quer continuar fazendo isso? Ele quer continuar cometendo crimes? Não, tem que ser preso, tanto o encarnado quanto o desencarnado, e tem que modificar, tem que se educar. Liberdade sim, mas controlada. Liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. É o que a gente está vendo aí no país, aí, essa briga toda aí, né? Cadê a responsabilidade? Aí gritam daqui, gritam dali, mas querem impor algo que vai violar o sentimento, a escolha de uma porção de gente. A minha desonestidade, você tem um livre-arbítrio de ser desonesto. Agora, arque com as consequências da sua desonestidade. Eu atirei nele, eu matei sim. Eu tive vontade de fazer e fiz. É o meu livre-arbítrio. Arque com as consequências dos seus atos. Por isso, esses espíritos estão presos. Tem muitos espíritos presos. Muitos, milhares. Porque estão atrapalhando a caminhada evolutiva daqueles que querem se melhorar. Aí eles vão para um outro lugar onde vão encontrar gente igual a eles. Aí vai ser pedra atritando pedra. Como é que começa a pedra lá no início do rio? Toda pontiaguda. Quando chega lá embaixo, está redondinha, né? A paradinha. Uma vem rolando o rio, uma batendo na outra, vai arredondando, caminha quilômetros e quilômetros, chega num lugar que ela está bem redondinha, bem bonita, né? A gente gosta até de pegar pedra. Mas se a gente visse a pedra lá em cima, pois é, assim somos nós. A gente vem caminhando, quando chega numa determinada posição na fase da humanidade, a gente é muito mais conduzido do que nos conduzimos,
Nosso livre-arbítrio é bem pequeno, as escolhas são muito poucas. A gente vai, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a liberdade vai aumentando, as escolhas vão aumentando e você vai tendo responsabilidade. Uma vez eu perguntei para o espírito assim, que eu fiquei com um sentimento de culpa. Eu não era espírita, então nós tivemos 2 filhos, eu resolvi fazer lá a minha cirurgia, não vou mais ter filho. Por alguns motivos, a gente não fez. Depois eu fiquei pensando, eu me arrependi mais para frente. Aí eu perguntei para o espírito, né, que queria acalmar a minha consciência. Aí eu perguntei. O espírito falou assim, ó, à medida que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, a gente vai fazendo escolhas. Uma escolha que você fez. Foi o seu livre-arbítrio. Foi o que ele me falou. Mas é claro, isso é o óbvio. Na época eu não tinha maturidade para entender isso. O livre-arbítrio. Você quer ter 6 filhos, você tem. Você quer ter 3, você tem. Ah, mas estava programado 3 e você teve 2. Você usou o teu livre-arbítrio, achou que só tinha que ter 2. O outro vai vir de alguma maneira, como neto, como... acaba vindo. Né? Pois é. Como você vê algumas pessoas com muitos filhos, não tem condições de criar, de sustentar, uma miséria tremenda. Então, você vai crescendo, você vai fazendo mais escolhas, cada vez mais escolhas. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Olha aí a responsabilidade. E eu vou fazendo as minhas escolhas. Quando eu começo a atropelar o direito do outro, eu começo a infringir a lei. E a lei vai me cobrar isso. Tem um estudo sobre livre-arbítrio lá na frente. Haverá espíritos que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Como diz lá o nosso irmão, não, eu tenho consciência de tudo isso. Eu tenho raiva desse Cristo, eu não gosto dele. Que eu sofra. Ó, que dureza de coração. Ainda reclama do livre-arbítrio dele. Cadê o meu livre-arbítrio que vocês tanto pregam? Aí está aqui. Haverá espíritos que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, porém, demoradamente, pois, como o dissemos de uma outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Querias então que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ó. Segura aí, tu tá aí, não vai sair, não vou emprestar também. Então, ó, todos se tornarão perfeitos, porque tá na semente da mangueira, nasceu uma mangueira, vai nascer uma mangueira, não vai nascer um pé de jaca, uma jaqueira. Está na semente ali, você pega a semente ali de uma árvore qualquer, vai nascer aquela árvore. Então está em germe na semente aquela árvore. Está em germe no caroço da laranja uma laranjeira. Está em germe na alma humana um espírito perfeito. E Deus quer que a gente chegue à perfeição por nós mesmos, pelas escolhas que a gente faz. Quando a gente erra, a gente sofre a consequência do erro. Então, todos nós chegaremos à perfeição. Mas por que, se eu não quero chegar? Quem que é Deus? Deus me fez assim. E quanto mais eu demorar, mais eu sofro. Mais eu sofro. Então vamos lá. Todos se tornarão perfeitos.
Eles mudam, porém, demoradamente, pois, como dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Querias então que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Interessante, né? Alguma pergunta? 117. Depende dos espíritos a aceleração dos seus progressos para a perfeição? Resposta: certamente. Olha aí o livre-arbítrio. Certamente. Eles o conseguem com maior ou menor rapidez, conforme seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não instrui mais depressa do que outra teimosa? Então, você tem na tua família irmãos que não seguem a mesma conduta que você segue. Você se esforça para melhorar, mas você tem um irmão que é preguiçoso. Você tem numa família um trabalhador, alguém dedicado, e tem outro que é preguiçoso, que não quer nada, que é rebelde. Você tem até um irmão que bandeia para o mundo do crime. Ele é criminoso, ele escolhe o crime, não é? Mas são filhos do mesmo pai, tiveram a mesma educação. Por que um é um homem de bem e o outro é um marginal? Escolha. Escolha. É o que ele está dizendo. Acabou de dizer. Consegue maior ou menor rapidez conforme o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra teimosa? Seu Newton, e quando o meu livre-arbítrio começa a interferir no seu livre-arbítrio, o que acontece? Foi o que a gente acabou de dizer. O teu livre-arbítrio tem um limite. O teu livre-arbítrio vai até onde começa o livre-arbítrio do outro. Você termina a sua ação quando começa a liberdade do outro. Quando o outro, por uma questão da justiça, embora você esteja sendo injusto, mas está no cabimento da lei o outro sofrer as consequências da sua irresponsabilidade no uso do seu livre-arbítrio, ele vai sofrer as consequências. Mas se você começar a interferir demais, a sua liberdade é cerceada, como acontece no mundo dos encarnados. A pessoa roubou, ela vai presa. Não vai presa? Porque ela está atrapalhando a sociedade. O mundo espiritual acontece a mesma coisa. Espíritos são presos. Espíritos são deportados. São expulsos até do planeta Terra. Aí ele vai para uma prisão. Aquele outro mundo que ele vai é uma prisão para ele. Assim aconteceu com os capelinos que vieram para a Terra. Explicou? De 118. Os espíritos podem degenerar? Não. Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com conhecimento adquirido e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Aí vem aquela história falaciosa dos anjos decaídos, que Lúcifer, o mais belo dos anjos, se revoltou contra Deus, e com ele 1/3 dos anjos. Ele era um arcanjo, um espírito superior, um espírito perfeito. Como que algo perfeito pode se tornar imperfeito? Como que esse anjo, se ele é perfeito, se ele conversava com Deus, ele estava conversando com Deus. Ele se revoltou contra Deus.
Então quem errou foi Deus. Então Deus não é tão perfeito assim, porque julgou o outro perfeito e no fundo o outro não era perfeito. Então uma história sem pé, sem cabeça. É mais fácil você acreditar em Papai Noel, que pelo menos você recebe presente, né? Até uma certa idade, eu quando era criança, a minha mãe mandava botar o sapato na janela. E a gente botava o sapato na janela, porque o Papai Noel ia trazer o presente. Ficava o nosso sapatinho lá na janela. Pois é. Aí tem igual outro diz, inocente, né? Então essa é uma história estapafúrdia, sem nexo. Um pouco de inteligência vê logo a inverossimilhança, inverdade, pronto. Está aqui, ó. O que é perfeito não pode tornar-se imperfeito. Quando pode, ele pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quando o espírito termina uma prova, fica com conhecimento adquirido. É o mesmo que nessa vida, a gente, a não ser que a gente tenha uma doença na cabeça, que 1 mais 1 são 2. Não tem como eu modificar isso, essa matemática, eu dizer que 1 mais 1 são 5. Apesar que alguns políticos fazem isso, né? Dão um nó desgramado, né? Então não tem como, é um conhecimento adquirido, você não esquece mais. Você não esquece mais, você aprendeu que 2 vezes 5 são 10, você vai até a velhice sabendo que 2 vezes 5 são 10. Um espírito aprendeu, ele não esquece mais, ele conquista aquilo. É o mesmo que dizer que Jesus, que na história lá dos espíritos decaídos, dos anjos decaídos, na história de Lúcifer, na verdade, eles ficaram com ciúmes de Jesus, porque Deus ia enviar Jesus à Terra. Pode desligar, desliga lá. Ora, como que um espírito superior, um espírito perfeito, vai ter inveja do outro? Eles se revoltaram contra isso. Olha que história maluca. E se revoltando, vieram sentar sobre as nuvens e fizeram inferno e estão até hoje atrás dos incautos. Mais uma injustiça. Deus criou o camarada cheio de conhecimento para pegar gente que tem menos conhecimento do que eles. E outra coisa, eles pegam a gente para mandar para a caldeira do inferno, mas eles estão livres, andando para lá e para cá, catando as ovelhas desgarradas. É uma história sem pé, sem cabeça. Então o espírito não retrograda, o espírito não perde o que ele conheceu, o que ele conquistou. Bem claro isso? Bom. Deus não podia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? É a pergunta 119. Resposta. É o mesmo que perguntar, Deus não podia ter criado a gente perfeito? A gente não ia sofrer nunca, ia ser sempre feliz, né? Será que teria graça? Mas não teria o mérito, faltaria o mérito. Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para gozar dos benefícios dessa perfeição. O que é o mérito? É o esforço que você faz para conquistar determinada virtude. A conquista é uma coisa, o mérito é outra. A conquista você já adquiriu. O mérito você faz o esforço. Nós estamos na fase do mérito, fazendo esforços. Onde estaria o mérito sem a luta? Além disso, a desigualdade que existe entre eles é necessária às duas personalidades. E por fim, a missão que desempenham nesses diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Se fosse todo mundo igual, todo mundo seria rico igualmente.
todo mundo. Imagine a população da Terra, 8, 9, não sei qual é a população da Terra. Vê aí, população do planeta. Deve estar em 9, quase 10 bilhões de seres. Vê aí, população do planeta. O planeta Terra hoje. 8 bi. Somente 8 bi? A população mundial deve atingir a marca de 8 bilhões de pessoas nessa terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. 8 bilhões. É gente para chuchu. Imagine os 8 bilhões, e nós estamos inclusos, ricos. Todo mundo com muito dinheiro. Com ouro, com diamantes, todo mundo. O que ia ser do planeta? Todo mundo igual, com muito dinheiro. Quem ia trabalhar? Não, mas eu tenho dinheiro para comprar. Mas você vai comprar o quê se ninguém produz nada? Então tem que ter a diferença, porque um aprende com o outro. A gente aprende que tem que trabalhar. Tem que trabalhar, você só cresce com o trabalho, que é uma outra lei. Então a riqueza concentrada na mão de alguns proporciona a elevação de outros. O trabalho, você entender a subordinação, o mando, aprender. E assim você vem. Aqui na Terra somos heterogêneos, não somos iguais, um aprende com o outro. E agora que eu estou rico, depois eu troco, eu venho pobre. Estou andando de carro, depois eu vou andar de bicicleta. Depois eu ando a pé. Tem uns que nem bicicleta pode ter. Hã? BRT. Não, BRT ninguém merece, né? Tem que melhorar muito esse BRT. Mas vamos lá. Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Além disso, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E, por fim, a missão que desempenham nesses diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Observação de Allan Kardec. Visto que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais elevadas funções, seria o caso de se perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Olha aí o raciocínio que a gente acabou de ter. Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, há a seguinte diferença entre a vida social e a vida espiritual. A primeira é limitada e nem sempre permite subir todos os degraus, enquanto que a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar na ordem suprema. Se você tem um exército que todo mundo é general, quem é que vai combater? Né? Perguntas. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Essa é uma pergunta muito boa. Ele responde que não. Pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. Ignorância. A gente erra pela ignorância. Às vezes a gente faz o mal porque ignoramos. Olha só o que Jesus fala para os seus algozes. Pede a Deus que os perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles são o quê? Ignorantes. Estavam ali futucando com a lança, disputando a roupa dele. Perdoa, eles não sabem, eles são ignorantes. Quando eles entenderem, até eles entenderem, eles vão sofrer, porque eles vão sofrer tudo que eles estão fazendo. Você imagina um canibal. O canibal
bota lá na fogueira. Eu lembro daqueles desenhos, bota uma panela com água, né? Joga ali o cara ali dentro, né? Aqueles do... Qual era do lobo mau que tinha que correr, que ele cortava uma cenourinha ainda, botava ali, né? Então, ignorância. Se o canibal está comendo carne humana, ele não vai querer que coma dele. Ele não quer. O dia que pegarem ele e fizerem um churrasquinho dele, ele vai aprender. Isso dói. Isso é ruim. Então eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Olha aí a dor nos ensinando. Mas ele fez aquilo porque ele era mau? Não, mas ele fez porque ele era ignorante. Tinha uma alma ali, tinha algo que Deus criou? Não. Olha lá o sacrifício que faziam. Vamos sacrificar um ser humano. Vamos sacrificar um animal, seja lá o que for. Ignorância. Deus não quer isso. À medida que você vai se aperfeiçoando, você não faz mais sacrifício. Hein, seu Newton, rapidinho. É o que nós já conversamos sobre a intenção da pessoa. Às vezes vale mais do que o ato propriamente dito. Às vezes a intenção do canibal não era fazer maldade, matar a pessoa, era apenas se alimentar e alimentar a família. Não, o animal não tem livre-arbítrio. O animal, ele não é responsável pelos seus atos. O jacaré lá vai comer o ser humano, ele não está com pena. Aquela lágrima que corre dos olhos dele ali é de prazer, não é? Ele está tão gostoso, ele não está preocupado por manter esse... A gente já tem o livre-arbítrio, você sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo matando alguém, por que ninguém mata assim na frente de todo mundo? Mata escondido e foge. Porque eles sabem que não está certo. É diferente do animal. Tá? Animal não tem livre-arbítrio, não tem individualidade. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Livre-arbítrio. Nós falamos, numa família não tem gente de bem e gente do mal? Numa mesma família? Deus não criou, eles não têm o livre-arbítrio? É a resposta, né? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus tornaram-se assim pela própria vontade. Escolha. A gente fala tanto de amor na casa espírita, fala tanto de fraternidade. Não tem gente que não gosta um do outro dentro da casa espírita? O que você vai fazer? É burrice isso, é teimosia, e sofre as consequências, vai sofrer, não tem como. Não é lugar da gente pensar mal de ninguém. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas nós temos o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a trabalhar numa casa espírita. Quero só assistir reunião, quero ajudar aí lavando a louça. Ninguém é obrigado a trabalhar mediunicamente, tem a mediunidade, não quer trabalhar. Livre-arbítrio, escolha. Ninguém vai ser condenado por isso, não. Livre-arbítrio. Agora, as consequências sempre tem. Sempre tem. (122). Cara, esse assunto é muito bom, né? Aí a gente vai chegar lá no anjo e demônio daqui a pouco. 122. Como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, pode ter a liberdade da escolha entre o bem e o mal. Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve de preferência a um caminho do que a um outro? É o mesmo que você pergunta para uma criança. A criança tem capacidade de discernir, de escolher? Não.
Quanto tempo você deixa ela para ela atravessar uma rua sozinha? Leva tempo. E você olha para lá, olha para cá, não atravessa. Cuidado, preste atenção. A mesma coisa, olha a resposta que os Espíritos dão. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio. A causa não está nele. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede, em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Interessante, né? A história que está lá, aquela história alegórica de Eva e Adão. O que eles fizeram? Tiveram livre-arbítrio. Deus falou, não coma desse fruto. A Eva, né? Coisa de mulher, né? Lamento dizer, mas... Adão, ó, vamos lá. Ele é esperto, ó, Deus é esperto. Ali está o segredo de tudo. Vamos comer que a gente vai ficar igual a Deus, pô. Adão, não vou fazer isso não, Eva. Deixa de ser ambiciosa. Olha aí a tentação aí. Aqui está falando. Aí as coisas vêm de fora para dentro, mas a tua vontade, a escolha é sua, da tua alma. Aí é de dentro para fora. Você ceder ou não ceder. Interessante, né? Estudar é muito bom, você vai vendo o mecanismo, o princípio de tudo. Hein, seu Newton? Como o senhor disse, Deus é um Pai bondoso, eternamente bom e justo. Então, perante Ele, nós somos eternas crianças. O pai e a mãe ensinam certo ou errado para o filho. Cabe ao filho o caminho certo ou errado. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. É isso aí. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? De onde vêm essas influências? Dos espíritos imperfeitos. Quer dizer que a mulher é mais imperfeita do que o homem, viu? Ó, Eva ficou tentando Adão. Ele está dizendo aqui, os espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que ficam felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar na figura de Satã. Agora, eu vou lá, acho que na 772. Ó, vamos na B, depois eu vou lá. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta. Ela o segue na vida do espírito, até que ele tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciam a obsidiá-lo. Até hoje a gente não é tentado? É a tentação, para você ir se fortificando, até que vai chegar um dia, como ele disse aqui, tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciam a subsidiá-lo, a obsediá-lo. Jesus tinha domínio sobre si mesmo? Pleno domínio. Mas como é que Jesus foi tentado no deserto por Satanás? Isso é história. Quem ousaria tentar Jesus? Diante de uma malta de espíritos do mal, ele encara e ele pergunta, né? Como é seu nome? Legião, porque somos muitos. Iam tentar ele lá, se jogar lá, dizer que ele é uma interpolação. Jesus não foi tentado. E ele recomendou na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Não livra-me da tentação, porque a tentação faz parte. Deixa eu ver se é na 772. Eu já falei para vocês várias vezes, vocês que estão aqui, mas quem nos ouve de casa, está aqui, é 712, abri certinho. Qual o objetivo dessa tentação? Que na outra fala da tentação. Qual o objetivo da tentação? Subpergunta A da questão 712.
desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Ele está falando aqui da tentação nos atrativos dos gozos dos bens materiais. Mas a tentação ajuda a gente a desenvolver a razão. Você analisa, até que você conquista. E uma vez conquistado, ninguém adianta vai te tentar. Se ninguém aqui bebe ou fuma, quem que vai te tentar a beber e a fumar? Então você pode cair, se não tiver força suficiente, numa fraqueza moral sua, que você ainda possua. B. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Nós já lemos, né? Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciam a obsidiá-lo. Vamos parar na 123 por causa da hora? A gente vai ter um outro estudo depois, que não vai dar para eu ir até a 127. Era bom terminar. Vamos parar na 1, 2, 3? Então semana que vem, 1, 2, 3. Facinho de guardar. 1, 2, 3. É bom o estudo, né? Segunda é 12 por 12. Segunda é 12 por 12. Semana que vem a gente vai fazer o nosso último estudo do ano. Semana que vem. A gente para a semana que vem, volta em janeiro. Dia 9 de janeiro. Então a gente vai começar em janeiro em anjos e demônios. Hã? Então pode ser que a gente comece em janeiro em anjos e demônios. Não, anjos e demônios, a gente vai. Pode ser. Porque vai parar, pode parar. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por ter ouvido a nossa prece, por ter nos ajudado, e terminamos o nosso estudo gratos, gratificados, felizes, com o conhecimento adquirido. Agradecemos a espiritualidade amiga que dirige o SEAP, a nossa casa de amor, ao altivo e aos espíritos aqui presentes desta casa de amor, a Lurdinha, a Elvira, a Neuza, a Cida, o professor José Jorge, enfim, a todos os amigos desta casa de amor, em nome desses espíritos, dos dirigentes do Baltazar, de Antônio de Aquino, do Dr. Herman, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai. Gratos que somos a Kardec, a Leon Denis, ao nosso patrono Eurípides Bassanufo. Obrigado pela inspiração. Terminamos então, em nome de Deus, acima de tudo, e de Jesus de Nazaré, os estudos em torno do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja.